Boa noite, boa noite, boa noite. Esperar o pessoal chegar. Boa noite, Matheus, meu sócio. Boa noite, Matheus. A Denise, tudo bem? Thaísa, Júlio, Amanda. Hoje o bate-papo é bem legal com um cara que eu sou fã, professor João. A gente vai falar sobre processo civil na OAB. Letícia, Thiago, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Jovê, obrigado pela presença. Doutora Késia, amigo Natan. Natan. Vamos ver se o João está aparecendo aqui também. Hoje o bate-papo é bem legal, pessoal, sobre processo civil na OAB. A gente vai trocar uma ideia sobre como é que a prova, como é que a FGV aplica, como é que essas questões de processo civil são cobradas. Enfim, um bate-papo bem legal. Até para quem já fez a prova da OAB, porque a gente vai fazer um apanhado de processo civil, vai ser bem legal. Alessandra, Ronan, Nathan Ri, Rafael, meu colega de pós em contratual lá em São Paulo. Bom demais, sejam bem-vindos. Vamos ver cadê o João. Vamos chamar ele aqui. Ó, o João já entrou. Esperar aí. Vamos lá, vamos aceitar o professor João. Um cara em processo civil. Sejam bem-vindos, pessoal. Aceitei o convite do João, tá conectando. Fala, meu irmão! Fala, meu mestre. Tudo bem, E irmão? aí, querido? Só alegria? Só alegria, e você? Bom demais, cara. Tudo ótimo, graças a legal. Deus. Legal Feliz, demais, professor, você ter aceitado o convite da gente conversar um que honra pouquinho. poder falar com você. Tá doido, é um prazer pra mim. Satisfação imensa. Suzana, Aí, tudo bem, ó, amiga? Satisfação ter você aqui. Pois é, Marcelo, vamos bater um papo sobre prova, né? Bora sim. A gente começar, pessoal, o João Augusto não precisa nem apresentar, né? Todo mundo que estuda um pouquinho de direito aqui em Goiânia, aqui no estado, conhece ele, processualista de mão cheia, professor renomadíssimo, que eu sou fã, e mais fã ainda pelo projeto que ele tem de realmente não só ensinar as pessoas, mas sim influenciar elas no ensino, na profissão. Eu fico impressionado como as pessoas ficam vidradas na aula do João. Realmente é uma referência para mim em processo civil. É uma alegria muito grande estar aqui com você e uma alegria muito grande estar no IGD junto com você. Você ter feito o convite para eu poder ensinar e aprender processo civil junto com os colegas. É um momento bem legal, assim. Eu estou aprendendo muito, fico muito feliz. E o bate-papo hoje é justamente esse. João, professor, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Eu fico muito feliz de participar com você. Eu acho que você foi muito feliz na escolha do tema, né? Falar sobre prova do OAB é sempre importante. Acaba que é útil também para todo mundo que se prepara aí. Aí, Mateusão, para todo mundo que se prepara para qualquer tipo de prova, em que pese a prova do OAB, ela tem uma característica muito dela mesmo, né? Então, quando a gente leciona, há um curso para OAB, há um curso para concurso, há uma pós-graduação, são aulas completamente diferentes. E quero falar um pouquinho do Marcelo, porque as pessoas que estão me seguindo aí pelo meu Instagram, que não o conhecem, o Marcelo não é que eu fiz o convite para que ele participasse do EGD. O Marcelo ele participou de uma seleção que nós fizemos, uma seleção que, aliás, teve 262 inscritos, foi muito exitosa a seleção. E o Marcelo se submeteu e foi aprovado na seleção. Então, não há convite, não. O Marcelo ele fez por onde, se dedicou muito e foi aprovado nessa seleção que nós fizemos e que já rendeu muitos bons frutos. Assim como o Marcelo, outros vários ex-alunos, outros vários jovens talentosos que se formaram recentemente, alguma coisa fez com que aí o mosquitinho da docência picasse esses meninos
E eu acho que o IGD tem que ser porta de entrada para todo mundo que pretende estudar, seja para lecionar, seja para transmitir o conhecimento, seja para absorver o conhecimento e poder se submeter aí a uma prova de um bom concurso ou simplesmente melhorar o aspecto profissional. O Marcelo resolveu entrar pela porta que dá acesso à docência, uma das profissões mais brilhantes que há. Não estou falando isso simplesmente porque eu leciono, mas porque hoje, com 11 anos de docência, eu tenho convicção de falar que se a felicidade passa por poder influenciar a vida das pessoas, por ser, professor Paulo, mestre Os, por ser importante, eu falo, Marcelo, que a gente pode sim querer ser importante, né? Eu acho que fama, essas outras coisas são banais, são banalidades, mas ser importante é ser importado para a vida das pessoas. E o professor, ele tem essa característica, né, de ser importado para a vida dos alunos e marcá-los de maneira indelével. Então, é sim muito importante a gente estar em sala de aula. O professor, eu acho que para sempre vai ter essa função bonita, né? Parece que o mundo online tira a importância do professor, mas é bobagem, não tira não. O professor, a relação de aprendizagem sempre vai passar por um bom professor. Meu amigo Tairone, alguém que facilita, que é um facilitador ou que inspira o aluno a estudar. Então, nesse aspecto aí, o professor ainda está em grande conta, né? Show, professor. Obrigadão pelas então, palavras. Marcelo, eu queria dizer, aí está aí uma ex-aluna, amiga muito querida, Ana Luísa, que entrou na atividade docente agora e pode também atestar a beleza que tem, a beleza que é a gente poder participar da vida dos alunos. Eu falo, Marcelo, que muito tempo, cara, eu estudei, mesmo na faculdade, assim, e às vezes em disciplinas que eu não tinha muita afinidade, você vai mais ou menos amarrado, né? Estudar aquilo. E a partir do instante que eu comecei a aprender, cara, a estudar, para poder lecionar, o estudo passou a ter um outro gosto para mim. Então, a partir do instante que eu comecei a estudar, e estudava pensando, bolando um exemplo. Hoje, Lara, inclusive, eu acho que pode atestar isso bem, assim, né? Começou a docência agora também. A gente estuda, obrigado, mestre, a gente estuda pensando, cara, em bolar um exemplo para o aluno. Não é só fazer sentido para a gente, mas você já estuda tentando entender de que maneira que você pode transmitir aquilo para o aluno de maneira mais palatável um pouquinho, de maneira mais acessível, sempre com um exemplo. O professor é o cara do exemplo. O professor é um contador de história, né? O professor é um cara que pega aquilo que ele aprendeu e traduz aquilo numa história. E aí a gente pode já puxar esse gancho para a preparação para a prova do AB. Né? Você é um menino que está estudando muito a prova do AB, fez um estudo detido de cada questão e pode atestar isso. Prova do AB são casos. Não adianta o cara pensar que vai decorar uma música dos prazos processuais e que vai acertar a questão de prova do AB. Não vai. Já passou, Não adianta fazer planilha com todos os prazos, decorar que a apelação é 15, embargo é 5. Isso não adianta mais, né? Talvez na minha época, quando eu fiz a prova, 11 anos atrás, pudesse ser relevante. Mas hoje não. A prova do AB tem uma outra característica. Então, Marcelo, se você me permite, eu vou, aliás, mandar um abraço gigante para sua mãe, que é muito querida, né? Pois é, se ela estiver assistindo aí, que ela saiba aí do meu apreço por ela. Marcelão, se você me permite a provocação, já que o assunto é prova do AB, até para ver se a sua impressão sobre a prova se coaduna com a minha. Fala para o pessoal que nos assiste, tem aqui vários alunos do IGD, inclusive. Está aí a Márcia, uma ex-aluna muito querida, bem-vinda. Pedrão, do IGD também, bem-vindo, Pedrão. Fala para a galera sobre a sua impressão sobre a prova, sobre de que maneira que a prova da OAB cobra o processo civil. Fala para a galera, porque depois eu vou falar sobre a minha impressão também. Então, como eu sei que você geralmente eu sei que você geralmente faz a função de entrevistador, mas você me permite, né? Eu assisto suas coisas. Então, fala para mim só um pouquinho, depois você inverte. Combinado.
Beleza, então vamos lá. Eu estou estudando muito a prova da OAB, né? Justamente porque estou voltado para alunos que estão fazendo o exame de primeira fase, o exame de segunda fase, principalmente em processo civil. Processo civil é uma matéria que eu tenho paixão, sempre gostei muito. E com a advocacia, minha paixão cada vez aumentou mais, porque o processo civil ele é essencial para qualquer advogado. E eu vejo que a prova do exame da ordem ela está cada vez mais voltada realmente para advogado, porque deixa realmente de ficar na técnica, naqueles conceitos vazios e abstratos, e trazem mais realmente casos concretos, que é a historinha que o João fala. O João traz lá aquela cidade dele na pracinha, conta em relação de onde ele veio, traz um exemplo, e é exatamente isso que o exame da ordem eu vejo hoje em dia que eles fazem. Eles são muito mais casos concretos para a vida do advogado. Então, eu vejo que a evolução da prova do OAB ela é benéfica para a vida do advogado que vai exercer a profissão. Então, eu vejo cada vez mais questões não complexas, mas questões que exigem uma interpretação como você fosse um advogado, que essa é a finalidade da prova. Então, questões de intervenção de terceiro, por exemplo, ainda tem algumas coisas de técnica? Tem, mas é principalmente casos concretos que contam fulano que foi provocado a entrar numa ação e para falar sobre um caso de fiança, qualquer, entendeu? Então, é necessário realmente entender que a prova está te preparando para a vida do advogado. E até, João, voltando um pouquinho, que era a minha primeira pergunta, eu ia perguntar para você se você entende que a prova ainda tem uma finalidade muito útil para a vida do advogado. Antes da gente chegar em processo civil, eu nunca escutei de você sobre a sua experiência em relação à prova em si. Porque a prova eu entendo importantíssima, mas eu queria ver a sua visão em relação a ela, não só no processo civil, mas sim para a vida do advogado, né? Para a vida do estudante que está se formando. Tá. Marcelo, eu tenho uma visão disso bem objetiva, vou te passar ela aqui. Não sei se ela é a mais correta, mas é a minha. Aí, com o tempo que a gente leciona, eu acho que eu consigo resumir isso para você. Hoje, cara, não é só que ela é importante, ela é imprescindível. Ela tem uma importância gigantesca até no aspecto social. A sociedade não pode assimilar um profissional sem prova do OAB. E aí a gente pode aqui ficar tentando encontrar quem é o culpado. Henrique, um abraço. A gente pode encontrar o culpado disso, mas eu acho que a gente não está aqui para fazer caça às bruxas. Mas eu tenho convicção em te afirmar que o aluno que é egresso de uma faculdade, ele não pode começar a advogar. Muitos, aliás, só estudam, veja onde eu estou chegando. Muitos só param para estudar para a prova do OAB. É muito fácil, infelizmente é muito fácil hoje, você se formar em Direito e você pega um aluno egresso de uma faculdade, qualquer que seja a faculdade, tá? Não estou falando aqui de uma ou de outra. Mas você faz perguntas simples, ao cabo de um curso de 5 anos, e o aluno não responde. Não responde por quê? Porque ele não estudou. Ele não estudou, aí não adianta, tá? Ficar falando que, mas que é culpa da faculdade, é culpa disso. Não é. Não é. Ele não estuda. Doutora Laudelina, um abraço. Minha chefa querida. Então, ele não se prepara, ele não estuda. Então, ele encontra na prova do OAB, cara, a primeira dificuldade que ele tem. A primeira barreira que o aluno enfrenta, na verdade, uma barreira verdadeira, é a prova do OAB. Porque na faculdade, cara, infelizmente, médias muito, muito fáceis de serem atingidas. O curso de Direito, doutora Ladelina, um beijo, minha querida. O curso de Direito, Marcelo, era para ser um dos cursos mais desafiadores para o aluno. Um curso para ser bem feito, para ser bem concluído, ele exige do aluno uma carga de leitura, uma carga de preparação diária, que infelizmente o aluno não faz. É um aluno com uma leitura muito simples, com uma bagagem cultural muito pequena, e se forma em Direito, infelizmente, cara, e passa pelo curso sem se formar, sem nenhuma formação, muitas vezes. Então, ele simplesmente sai do curso. E é fácil, infelizmente é fácil sair do curso. Você pode sair sem estudar nada, e é o que geralmente acontece. E aí ele enfrenta na prova do OAB o primeiro desafio. Por que só está passando 15%? Porque basta você olhar para a sala de aula. Quem está assistindo aqui, que é aluno de Direito, pode atestar. Qual que é o percentual? Geralmente quem está assistindo essa live é quem estuda, nem precisava ouvir isso.
Mas qual que é o percentual de gente numa sala de aula que estuda durante o curso? 10, 15%. Então, quantos são aprovados na prova do OAB? 10, 15%. Tem gente que fala a conta não fecha. A conta fecha completamente. Fecha A completamente. conta fecha completamente, cara. A maioria não estuda. E se a maioria não estuda, a maioria não atinge um percentual mínimo de 50% para passar. A prova é completamente compatível com o que deve ser exigido do aluno. Completamente compatível. E em processo civil, já entrando um pouquinho. Sim, vamos entrar em processo civil, mas você está me dando a oportunidade aqui, quase como uma terapia para mim, porque Da hora. a preparação, cara, é muito ruim, é muito frágil. Os alunos se formam hoje e vão para uma pós-graduação, por exemplo, e tem que fazer pós mesmo, porque não fizeram graduação. Tá? Com todo respeito a quem me ouve e se graduou com responsabilidade. Mas muitos não se graduaram. Se não se graduaram, ele vai ter que fazer uma pós mesmo para poder enfrentar com seriedade aquela matéria que ele escolheu. Então, doutora Simone, querida, então é isso, cara. A galera sai do curso de Direito, mas sem formação mínima. E aí faz a prova do OAB e encontra o primeiro desafio. E se não fosse a prova, nunca pararia para estudar. Porque, infelizmente, há esse senso de que o advogado é o cara que tem boa lábia, o advogado é o cara que tem bom relacionamento, boa lábia e vai lá e advoga. As pessoas têm que parar de entender a advocacia como uma profissão de quem tem bom relacionamento, de quem tem jogo de cintura e traquejo na fala. A advocacia é a profissão de quem, claro, de quem tem uma boa oratória, de quem sabe se relacionar, mas, sobretudo, de quem estuda. Não existe advocacia feita hoje com tecnicidade para quem não estuda. Assim como você não tem um bom profissional da medicina, você não tem um bom engenheiro, o advogado que não estuda, ele deveria estar fora do mercado. E você tem hoje pelo menos a prova do OAB que faz um controle mínimo de quem pode advogar. Então, Sobre eu isso, já vi... João, eu tenho uma frase legal que eu escutei já há algum tempo, e eu acho que encaixa muito. Não há treta sem letra. Isso, Porque ah, não quer dizer que é treta, mas na verdade não há um desenvolvimento sem a letra, que é justamente o ensino, entendeu? isso. É uma frase muito utilizada, eu acho muito legal. Mas cara, o advogado hoje, existe essa... Isso, exatamente, Bruno. Mas, infelizmente, é a forma que a própria advocacia se deixa apresentar. É a forma que muitas vezes o próprio advogado se apresenta. O maior contador de piada de advogado é o próprio advogado. É o cara que é visto como o cara do jeitinho, o cara da... Não, vamos lá conversar com o juiz, vai dar certo aqui. Aí fala, minha dificuldade é só prática, eu só preciso da prática. Não é. Só. Quase sempre que eu ouço um aluno me falando, eu tenho dificuldade na prática, eu sento com ele e falo, qual é a dificuldade? Eu não sei para onde que interessa, por exemplo, essa petição inicial. Então não é dificuldade prática. A dificuldade dele é teórica. E ele simula que é prática. Não é. A grande dificuldade é teórica. Saber qual que é a autoridade coatora, para onde que endereça esse mandado de segurança, saber como moldar uma boa petição inicial, saber quais são as técnicas defensivas. Isso não é prática, amigo. Isso é técnica de defesa, isso é teoria pura. Saber se uma preliminar é dilatória, se ela é peremptória, o que requerer em cada preliminar. Isso é teoria pura. E o cara se esconde aí nessa convicção que ele mesmo tenta criar, para se auto-sabotar, de que não, até que o direito eu sei. Minha dificuldade é prática. Amigo, não é. Tá? A dificuldade grande do advogado é teórica, porque ele passa, em regra, 5 anos do curso sem estudar. E ele acha que vai se formar, vai fazer uma prova do OAB, que ela é essencial como primeiro filtro, e depois ele não precisa estudar mais. Veja, um aluno me falou assim uma vez, Marcelo, professor, e agora? Passei na OAB. Eu continuo estudando ou eu vou advogar? Poxa! Como é que eu vou responder isso? Falei pro cara, olha só, a sua pergunta tem que ser, você vai estudar para concurso ou você vai estudar para continuar advogando? Porque é impossível que eu continue advogando sem estudar. Né? Ainda mais num cenário do direito hoje que é muito volátil, que sofre alteração legiferante e jurisprudencial diária, o advogado sem estudo está fora do mercado. Aí você vai falar, mas o juiz dá patada em advogado. Cara, quase toda vez que o juiz passa em cima de um advogado, é porque ele encontra na mesa, que eu não estou justificando, que não pode fazer Sim. também,
O poder do juiz é a caneta. O juiz não tem que dar patada nem dar sermão em ninguém. Não é papel de juiz dar sermão em ninguém. Em advogado, nem testemunha, nem ninguém. Tá? Mas muitas vezes o colega é tão frágil, ele chega tão frágil na sala de audiência, ele não sabe o que vai fazer na audiência. Ele vai para uma audiência de instrução sem saber qual prova vai produzir. Aí ele faz perguntas sobre um objeto que não é objeto da prova e vai irritando o juiz, que já também, às vezes, sofre de juizite, que é muito sofre. Né? Não poderiam ser juízes, aliás, mas encontraram um dia um concurso e passaram. Há grandes juízes e tem juízes que não deveriam estar lá. E aí você soma essas duas coisas. Aí você começa a ter um profissional que deixa a audiência ser tocada pelo juiz. Não sabe rito de audiência, não sabe procedimento, não sabe processo civil, começa a fazer pergunta estúpida mesmo, e aí vai sofrer com isso, né? Então, sim, agora, acabando o desabafo aqui, a prova não é que ela é importante, ela é essencial, ela é imprescindível, socialmente ela é importante também, e eu sou dos defensores que a prova do OAB tem que ser bem feita, com um nível de dificuldade igual tá para superior, para que eu possa estabelecer aí um filtro mínimo para o cara entrar na advocacia. Eu sou dessa... Ah, porque você tem curso preparatório. Não, tem entrevista minha na TV Justiça. Quando eu era professor, não pensava em ter curso preparatório. Eu tenho uma entrevista no TV Justiça que eu falo exatamente a mesma coisa. Essa prova é socialmente muito importante e ela é, sobretudo, importante para que o advogado tenha um momento de parar para estudar. E que ele não pare de estudar nunca. Ela tinha que ser refeita, aliás. Igual em concurso público. De 2 anos tem que fazer uma nova testagem desse conhecimento. Né? O médico mata paciente, o engenheiro derruba prédio, o advogado ele acaba com patrimônio e mata pessoas também com serviço mal feito. Então, a minha visão sobre a prova é exatamente essa. A prova do OAB em processo civil, ela é uma prova super bem feita, tá? Na minha visão, é uma prova bem feita, você falou muito bem. Ela é uma prova dirigida, é uma prova que coloca o aluno como advogado. Então, aí, aos que estudam para a prova do OAB, todas as questões, do exame 20, quando viramos a chave para o novo CPC, até o exame 31, que foi o exame passado, que vai ser concluído agora, todas as questões da prova do OAB. Do exame 20 até o 22, eram 6 questões. Do exame 23 até agora, são 7 questões de processo civil e mais algumas espalhadas, viu, moçada? Em outras áreas do conhecimento, porque vocês sabem que o processo civil ele é de aplicação subsidiária a todo direito material que não tem codificação própria. Então, você está lá na CLT, o artigo 769 manda o cara para o CPC. Direito constitucional, direito administrativo, tributário, consumidor, tudo isso aí que não tem codificação própria aplica o processo civil. Então, o cara está lá no ambiental e cai uma questão de apelação. O cara está lá no administrativo, cai uma questão sobre recurso ordinário, respondida pelo processo civil. Está lá no civil e caiu no exame 21 uma questão de incidente de consideração, respondida com o artigo 133 do CPC. Então, eu arrisco dizer, e já fiz conta disso, que não tem provas do OAB do exame 20 para frente sem 10 questões de processo civil. Então, é sem dúvida a disciplina mais importante da prova do OAB. Né? Focado só nas questões de processo civil, das 51 até 57. São 7 questões de processo civil e todas elas com nome de pessoas. Ou pessoa natural ou pessoa jurídica. Todas elas, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção, todas as questões dizem respeito a pessoas. Então, não é o autor propôs ação contra o réu, é Marcelo propôs ação indenizatória contra João. João citado para audiência conciliatória, injustificadamente não compareceu. Deverá o juiz, 2 pontos. Coisas mínimas, coisas básicas, que a prova cobra e o aluno tem que saber. Marcelo, se você me permite, o que é que não cai na prova do OAB? Para os que assistem aqui a nossa live. Vou começar dizendo que não cai na prova do OAB, para você tirar do coração. Não estou falando de prova para magistratura, prova para MP, provas para outros cargos. Prova para você ser advogado. O que não cai jurisprudência, pensa. Então, nossa, pessoa, mas jurisprudência que enriquece o estudo do direito, concordo. Mas não cai na prova do OAB. Se você está perguntando aí o que cai e o que não cai, Mário, meu ídolo, um beijo, irmão querido. Cacildão. Rafa, obrigado. Exatamente. Rafa, eu brinco com os alunos assim, é igual o cara da medicina
se a doutora Simone estiver ouvindo ainda, você gosta da medicina? Ah, adoro a medicina, mas corpo humano, sangue, não. Não adianta. Se gostar de direito, mas não gostar de processo, você acaba não tendo a ferramenta para o seu trabalho, né? Então, o que não cai em processo civil para a prova da OAB? Não cai em jurisprudência. Então, você não tem nenhuma questão que você responde do exame 20 até o exame anterior. Nenhuma questão que você responde com jurisprudência. Você pode encontrar a mesma resposta na jurisprudência também. Mas as respostas estão na lei. Então, não cai jurisprudência, não cai doutrina, não cai informativo do STJ, não cai informativo de STF e não cai súmula. Tira. Um professor de direito dizendo para você não estudar súmula. Veja, não é isso. Eu estou dizendo que não cai jurisprudência, não cai súmula, não cai doutrina, não cai informativo na prova do OAB. Eu estou dizendo que você responde a prova do OAB inteira em processo civil sem conhecer isso. Lei seca. Claro, o estudo disso faz parte do contexto do estudo de processo civil, sem dúvida. Nós podemos fazer um curso só de súmulas, só de jurisprudência, é um curso muito rico. Um curso só de informativo, de FTPC, FONAGE, ENFAM, caralho. Podemos. O que eu estou dizendo para você é que para fazer prova do OAB, não. Então, como você acerta questões do OAB? Conhecendo o CPC. E, vez ou outra, uma lei 9099, uma 12.153, uma 7347 de ação civil pública. Mas veja, eu tenho coragem de te falar para você que você acerta 6 das 7 questões conhecendo bem o CPC. Vez ou outra cai uma lei esparsa, mas é muito raro. Por quê? Porque eu tenho uma codificação de 2016, que entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, e tem muita coisa para ser explorada ainda no código. Então nós teremos ainda várias provas cobrando só, Pablo. Um beijo, irmão. Cobrando só o CPC, porque tem muita coisa nova ainda no CPC que não foi explorada. Bom, agora, cai a lei seca? Cai. Agora, adianta decorar o artigo para fazer a prova? Não. Aí que tá. Se você entender isso, você pega a manha da prova. Se você quer estar aí ouvindo e quer que essa live seja importante para você, no sentido de você entender como a prova funciona exatamente assim. Ela vai pegar um artigo, uma norma positivada no CPC, vai transformar aquilo num caso concreto e vai colocar a questão. Você vai responder com o artigo 334, parágrafo 8º. Mas ele não vai falar assim, ó, o valor da multa de ato atentatório à dignidade da justiça será, 2 pontos, 1, 2, 3, 4%. Não é assim que a prova cobra. A prova vai dizer que o réu foi citado, o réu Paulo foi citado, injustificadamente não compareceu à audiência inicial de conciliação, nesse caso deverá o juiz. Aí o cara fala, nossa, a questão está confusa, exige interpretação. Claro que exige. Porque daqui a poucos dias, aquele cara que está fazendo a prova vai ter que lidar com o desafio de atender casos de verdade, de gente de verdade. Então, o melhor que a prova tem que fazer é aproximar ele de um caso hipotético e transformar autor e réu, essa linguagem fria, numa linguagem mais concreta possível. E falar, Paulo propôs ação contra José. E aí, o José não foi para audiência, o que ele vai sofrer? O cara tem que saber fazer essa questão, senão ele não pode advogar. Então, por isso que é tão legal os exemplos, né? Que você traz em sala, que a gente é por isso que na aula você fica feito um trouxa falando de exemplo. O professor é um criador de exemplo, cara. Porque se ele não criar o exemplo para a aula da OAB, ele está fazendo um papel, metade do papel. Não adianta eu ficar aqui falando sobre denunciação da lide se eu não colocar num exemplo que o réu Mário foi citado o réu Mário numa audiência indenizatória por acidente de veículo, sabendo que o Mário tem um contrato de seguro com a empresa XYZ, seguradora, o que deverá Mário fazer para que a empresa seja responsabilizada? Se você não der esse exemplo para o cara, se você só ler o artigo 125, por melhor que você explique o 125, ele vai chegar na hora da prova e ele não consegue fazer. Porque se você não trouxer o exemplo para dentro da matéria e envolver cada artigo, você não vai explicar os 1072. Porque você faz o apanhado das questões e sabe o que cai mais. Mas dentro disso, você é um contador de exemplo, você é um criador de exemplo em sala. E a partir daí, se o aluno entender que aquela matéria, para fins de prova, não adianta ele decorar os prazos,
Não adianta ele decorar a súmula, não adianta ele decorar o artigo, ele tem que entender como que o processo se movimenta, de que maneira que o processo funciona. Porque entendendo como que o processo funciona, ele consegue acertar a questão. Às vezes até por inclusão. Nenhuma delas, Marcelo, você que fez a todas as provas, você sabe, nenhuma delas você acerta sabendo que o prazo de apelação é de 15 dias. Que o prazo da Fazenda Pública é em dobro. Não, isso é pouco. Já foi suficiente quando eu fiz a prova, mas a prova mudou. Ela É é muito mais impressionante. exigente. Ela é muito mais exigente. E aí você tem duas escolhas. Ou você fica chorando, dizendo que a prova é um absurdo, e esperar que o Bolsonaro derrube a prova do AB, ou você tem a possibilidade de se preparar. E é o que Eu os acho, caras têm que fazer. isso é impressionante, João. Só fazendo um adendo aqui. Se você não for um profissional que tenha a coragem realmente de estudar, porque a preguiça existe em todas as profissões. Então, você, para um estudante, ser um estudante bom, você não pode ter preguiça. Você ser um advogado bom, você não pode ter preguiça. Então, o estudo não vai sair da sua vida jurídica, de forma alguma. Se você escolher essa profissão, infelizmente, essa vai ser a realidade, que você vai ter que sempre se atualizar. O João já estava dando aula há mais de 10 anos, teve que mudar o CPC. Caramba, agora eu não vou dar mais aula? Não, de jeito nenhum. Tem que realmente largar de preguiça e estudar realmente o que cai. E aí, sobre a prova, sobre o processo civil, acho legal a gente dar esse exemplo, assim, que antes, acho legal que antes, João, até na época que eu fiz a prova, já 5 anos atrás, o conhecimento básico já era suficiente. Os 15 dias já era suficiente. Agora, os 15 dias te abre a porta para você conseguir interpretar aquela questão. Então, para você começar a questão, já vem aquele conceito básico. 15 dias, daí, beleza, já sei. Não, o que o juiz faz no momento que ele recebe inicial é citar. Não, não é. É designar a audiência. Opa, já pulei a primeira etapa da minha questão. Aí vem a segunda etapa, porque aí vem realmente a interpretação do advogado. A interpretação que hoje o FGV quer. Olha o Murilão aí. E aí, justamente, vem isso. E aí, aquele momento que você fala, não, aquele primeiro conhecimento eu sei. Agora vem a interpretação jurídica processual. Que aí você tem que pegar o caso concreto e lembrar daquele exemplo que falou da fiança, falou daquele fiador que foi juntado, que foi citado em um processo, e aí o responsável pela dívida não está dentro do processo, não foi citado. Qual que é a intervenção de terceiro? E aí você vai conseguir fazer com que isso seja fácil na sua prova. E eu acho interessante, então, que a parte prática, é bom saber que você compartilha a minha ideia, que a prova dá cada vez mais exemplos, mais materialização da matéria. Sobre isso, João, também acho uma pergunta legal para você aí, para te apertar um pouquinho. Deixa eu só mandar um beijo pro meu irmão aqui, Lucas. Ó, o Lucas. Beijo, Lucão. Parceirão, gente boa demais, conheço ele também. É meu irmão. Meu irmão. Lucas é meu irmão. Irmão? Irmão de vida. É mais que de sangue. Não, ele tem muito cabelo, João. Né? Seu irmão. Ele é um príncipe, o Luquinha é um príncipe. Eu sou fã da família dele inteira. Legal. E aí vem a pergunta que eu queria fazer para você, João. Sobre o processo civil, sobre estudar para a prova. Você acha que aquela pessoa que faz a prova da OAB só fazendo questões é válido, assim? Porque tem muita gente que fala, só vou fazer questão. Prova de primeira fase é fazer questão. Eu entendo que a prova tem que fazer questão, mas só questão? O que você acha, assim, sobre isso? Eu acho um estudo incompleto. Um beijo, Matheus. Um beijo para sua mãe também. Uhum. Eu acho um estudo incompleto, Marcelo, porque você fica vinculado àquilo que as questões escolheram cobrar. Né? E as provas, querendo ou não, por mais que ela tenha ali um perfil, muda muito. Em processo civil, se você pegar como referência o último exame e quiser falar, caiu uma de resposta do réu, 2 de lei extravagante, questão de terceiro, aí você mirar nisso para se preparar para a próxima só é muito pouco. Então, agora, é verdade. Se o cara pegar para valer os últimos 10 exames, 10, 15 exames para valer, fizer questão por questão, e não é só fazer a questão, é depois conferir cada uma delas, entendendo o porquê do erro, o porquê do acerto, ele dá um passo importante para a aprovação. A verdade, Marcelão, é que eu não preciso operar um milagre para ser aprovado em uma AB. É isso que eu falo muito para os alunos, né? Que espero que estejam nos ouvindo aqui. Eles querem uma receita do bolo, né? Mas veja, você tem 17 disciplinas. Né?
Umas com 2 questões, outras com 5, outras com 6, outras com 7, outras com 8, como é a ética. Mas você tem aí 17 disciplinas. E se o cara, vamos supor que o cara sai, Claudelina querida, o cara sai da faculdade com conhecimento muito simples no direito. Ele faz a prova, Marcelo, um aluno simples, ele faz a prova, ele tem ali suas 29, 30 questões acertadas. Então a gente não está brigando do 0 para o 40. Por isso que o preparatório para uma prova do OAB ainda é tão importante. Porque eu falo no começo da preparação para ele, você não está aqui para fazer um milagre do 0 para o 40. Aí você pode pedir para levantar a mão na sala. A maioria está ali faltando 2, 3 questões. Muitos com 39, muitos com 36. Então não é um milagre da aprovação. É você acabar de completar aquilo que está faltando ali, ó. É você fazer o cara entender melhor como a prova funciona e fazer ele sentar para estudar. E o aluno tem que ter a humildade de reconhecer que nos 5 anos de curso, com intensidade mesmo, talvez ele não estudou um mês. Isso é difícil reconhecer. Essa humildade é muito difícil. Você sentar, olhar para trás e falar assim, não, eu cursei 5 anos de direito, mas de estudar mesmo, de ler capa a capa. Marcelo, o doutrinador, doutora Ladelina está aqui, que é uma referência em direito penal, diretora de faculdade de direito. É frustrante, Tainá. E aí, veja, Marcelo, as pessoas pararam de ler doutrina, cara. Pararam de ler doutrina? Como assim, professor? Vá na faculdade de Direito hoje, pega uma referência doutrinária e fala numa turma de 6º período. Fala que aquele professor vai dar uma palestra na faculdade. Se você convidar o cara, é perigoso você passar vergonha de não ter público. Numa palestra gratuita. Cara, não é para fazer saudosismo aqui, mas na minha época, quando vinha um professor que eu estudava na obra dele para Goiânia, se precisasse pagar o ingresso, a gente pagava, cara. Para tirar uma foto com o cara, para ver se o cara era de verdade. Hoje eu acho que a rede social banalizou muito o encontro com os mestres, mas também as pessoas não leem mais doutrina. O aluno quer uma apostila. Se o aluno da graduação que lê a apostila, ele vai ler doutrina que dia? Se na graduação, se eu tenho 5 anos para me graduar, eu peço, quase exijo o professor, com todo respeito, alunos, mas se eu exigir do meu professor na graduação uma apostila, um resumo do que ele falou, quando é que você vai ler doutrina, meu amigo? Que dia que você vai ler doutrina? O encontro com o doutrinador é feito em graduação. É doído falar isso. Pelo menos uma obra. Pelo menos uma obra. E aí você entenda, Marcelo, porque o doutrinador é um cara que pegou a legislação, decifrou, escreveu. Pô, já tem alguém que decifrou. Leandrinha, beijo. Alguém decifrou. Éder, um abraço. Alguém decifrou a lei, Marcelo. Escreveu. Decifrou a lei, escreveu. Basta que eu leia. E aí, se eu não leio, meu irmão, eu tô assumindo o meu lugar. É o meu atestado de que eu não tenho compromisso com o meu curso. Aí o cara pergunta hoje para mim, como é que eu vou estudar processo civil? Claro, dentro de uma turma de preparação para o OAB, você vai dar dicas, você vai explicar para o cara o caminho das pedras. Agora, de que maneira que eu vou estudar processo civil, professor? Comprando uma boa obra e lendo. Lendo qual página? De capa a capa. Você pode desafiar um aluno de direito hoje. Quem é que lê o livro de direito capa a capa aqui? Quem é que pegou? Pode ser um livro esquematizado, Pedro Lenza, não tem importância. Mas quem é que leu capa a capa? O cara hoje fica condicionado ou a apostila, ou então ele pergunta qual que é o esquematizado. E livro esquematizado parece mais fácil, mas ele é muito mais difícil, meu amigo, minha amiga. Porque você vai ter um esquema de uma coisa que você não sabe. Como é que você vai sair? Então você pode desafiar aluno na sala de aula hoje. Quem aqui? Levanta a mão. Quem lê um livro de direito civil? Do professor Pablo Stose, do professor Venosa, seja um clássico, Silvio Rodrigues, Arnoldo Alves. Quem é que leu capa a capa? Não tem um para ler, cara. Aí conclui o curso para, nossa, sensação de que eu não fiz nada, mas não fez mesmo. Puxado. Tá? Então, assim, a gente tem que querer ouvir, cara. A gente tem que querer ouvir e falar assim, ó, a galera que tá ouvindo aí, tá no 9º período, tem a oportunidade de se convencer que isso que eu tô falando é verdade, assumir
Assumir essa frustração, às vezes, de ter feito um curso não tão bom e não colocar nas costas de ninguém. Parar de se vitimizar. Ah, porque a faculdade não me deu nem o mínimo. Que mentira, Pandemia. cara. Porque eu fiz faculdade também com muitos desafios. Uma faculdade que o professor aposentava, não tinha ninguém para entrar no lugar. O que você vai fazer? Pegar o livro e ler. Você tem um mestre que escreveu o livro, cara. Agora tem que querer pegar e fazer. Sob pena de ficar para sempre, lamentando. Ah, mas a faculdade que eu fiz não me deu base. Pega e leia. Nenhuma faculdade faz você sair de lá preparado como você deveria. Isso é feito pelo próprio aluno, que tem que ter maturidade, em algum momento da preparação, de sentar a bunda na cadeira, pegar um livro e ler capa a capa. Quem falar outra coisa, Marcelo, está vendendo facilidade. Agora, claro, se eu quero preparação para o OAB, tem outras fórmulas? Tem. Fórmulas mais simples? Tem. O professor faz diferença? Faz. Em 3 meses, dá para você, veja só, transformar uns 30 e poucos pontos em 40? Dá. Claro que dá. Mas daí a formar um jurista, não. Você não está no preparatório para o OAB para formar jurista. Agora, se o cara escutar isso no primeiro período e começar a comprar livro, não é comprar livro para fazer live. Aluno de direito, cara, tem que parar de fazer live. Ah, tô morrendo de estudar. Que mentira! Você não tá morrendo de estudar coisa nenhuma. Aluno tá estudando demais, não faz live. Cara, estão 11 anos lecionando para preparação para magistratura, preparação para tudo quanto é concurso. Os alunos que são aprovados não faz live. Não faz live se vitimizando. Ah, porque tá pesado demais. Tudo. Olha a minha olheira. Isso é mentira. Assuma o compromisso de estudar, só o estudo salva. Só o estudo salva. E estudar é sofrido mesmo. A primeira leitura é difícil, cara. Arde. Estudar dói. E ainda mais quando você descobre que você sabe pouco. Dói. E aí você tem a escolha. Para ali e vai se vitimizar, dizendo que o universo não conspira, ou assume o compromisso de saber que é doído mesmo, mas que vai passar. Que depois que você pegar um mês ali, ó, fizer uma meta, não dá coach não, só me ouve. Faz uma meta de 50 páginas por dia. Em um mês você come o livro. São 1.500 páginas, você fecha uma doutrina capa a capa, mas tem que querer assumir o compromisso de ler 50 páginas por dia. Que meu mestre, a luta mais pode ensinar é isso, essa disciplina. Disciplina. O compromisso. Né? O compromisso. Eu vou ler 50 páginas por dia. Não me permitir dormir sem ler 50. Mas é difícil, cara. Porque aí o cara vai se vitimizar. Ah, mas é difícil demais. Meu professor de processo civil foi horrível. Cara, isso é um engano. Isso é um engodo. Isso é querer tapear a gente mesmo. Ir para a rede social para falar que o coach mandou fazer não sei o quê. Sair gritando fórmula de sucesso. Não existe. Marcelo, pergunta para sua mãe, cara. Aos que assistem aí, pergunta para os pais de vocês se o sucesso deles dependeu de seguir alguém, de seguir uma fórmula pronta. Porque ninguém tem a fórmula pronta, Marcelo. Ninguém tem a fórmula pronta de sucesso para ninguém, não, cara. Tá todo mundo tentando descobrir qual que é a sua própria fórmula. Você tentando descobrir aí no seu dia a dia a sua fórmula, eu tentando descobrir a minha. A molecada do direito aí tá na hora de parar de seguir as pessoas, parar de seguir o coach X, o coach Y, ou o perfil de fulano de tal mandou eu fazer isso. Né? Para de ser trouxa. Assuma o compromisso de que depende de você. E vai ser doído. Vai ser difícil, estudar é muito difícil. Mas, olha, o direito aos que assistem. O direito é extremamente grato com quem estuda. O direito a ciência é extremamente grata com quem estuda. Você se forma bem, você acabou de ler um livro de direito civil, fez seu material, não tem como você jogar aquilo fora. A vida vai te dar a oportunidade de aplicar aquilo, tenha certeza. O direito, escute isso, se puder anotar aí, o coach João falando, o coach da realidade, né? O direito é extremamente grato com quem estuda. E com quem não estuda, não adianta falar que o universo conspira contra. Eu brinco com os meus alunos, o universo nem sabe quem você é. Para de ficar criando subterfúgio aí para não estudar. Né? É sentar a bunda na cadeira, professor, mas eu já me formei, o que você fala para mim? Olha para trás. Se não foi bem feito o trajeto, dá tempo ainda? Dá.
comece a estudar. Pega os livros, pega as matérias que você não tem domínio e começa a ler as doutrinas que você deveria ter lido na faculdade. Ou é assim, Marcelo, ou nós estaremos aqui nos vitimizando para sempre. Porque não tem, mentira que tem vaga para todo mundo, tá? Não tem, moçada. Porque eu tenho que trazer para vocês aqui coisas que eu acredito. Não tem vaga para todo mundo de juiz, não tem vaga de promotor para todo mundo, não tem vaga de analista para todo mundo, não tem vaga de agente da Polícia Federal para todo mundo, não tem vaga de advogado para todo mundo também não. Mas tem vaga, né, João? Tem vaga. Basta... Tá lá, Marcelo. Mas aí você quer ficar a noite em claro estudando? Porque vaga tem. Acaba concurso de magistratura aí, ó, com metade das vagas preenchidas. Mas é para todo mundo? Não é. Exatamente. Não é para todo mundo. É para quem conseguir ficar a noite em claro, sem se vitimizar, assumir o compromisso do estudo e a resiliência de fazer isso tudo que eu falei e ainda não passar. Porque tem isso ainda. Não é que vai fazer isso tudo e no primeiro concurso vai passar. Não é que vai fazer isso tudo, no primeiro exame da OAB não vai passar. Aí minha aluna chegou, professor, eu estudei 3 meses para a prova da OAB e não passei. Por quê? Eu falei assim, porque não foi suficiente 3 meses. Às vezes os 3 meses foi para você começar a aprender a estudar. E aí temos que ter, todos nós, a humildade de saber que ainda é pouco. A humildade de reconhecer que falta muito. Que falta muito. Pegar processo civil, poxa, recurso, eu fiquei devendo, errei uma questão. Vamos lá, pegar uma doutrina do Daniel Amorim e ler de novo. Né? Tem que ser assim, Marcelo. Qualquer outra fórmula, cara. E veja, que eu estou falando aqui que serve para mim. Eu não sei quantas horas, eu não sei como você vai fazer dentro do seu dia a dia. Eu só sei que a fórmula passa pelo estudo. Não há outra fórmula. Qualquer outra fórmula vendida aí com mais facilidade que essa, é engano, é engodo, são fórmulas para tirar dinheiro do aluno, mas não sugerem nada. Dá para passar na prova da OAB sem cursinho preparatório? Dá. Se você pegar os livros e ler, tiver compromisso, dá para fazer. Agora, o cursinho ele resume bem a matéria, ele acelera o processo? Eu não tenho dúvida também. Mas o cursinho sem estudo funciona? Também não. Ou seja, Marcelo, não tem saída, cara. O cara vai ter que sentar e em algum momento ele vai ter que estudar. Seja para a OAB, seja para o concurso, não há fórmula mágica, não há condição de você ter um sucesso nessa profissão nossa. Não é diferente para as outras, não, né? Não adianta, tem muita... Não, são todas assim. Não há sucesso hoje em nenhuma área se a gente não assumir o compromisso de estudar, como você toma banho, como você sai para namorar, como você sai para os seus eventos sociais, você estuda. Isso deve fazer parte do dia a dia daquele que escolheu o direito. É assim que eu imagino as coisas hoje. Show! Lição sensacional. Eu acho que o que você falou, não tiro nada, porque é impressionante isso. As pessoas tentam realmente achar uma desculpa. Eu, até minha experiência profissional que eu tive, faculdade bem feita conta muito para a prova da OAB. Então, realmente, na hora que você vai fazer o cursinho é para te direcionar mesmo, só para te ajudar a conhecer a banca, a conhecer a FGV, como é que ela aplica a prova. Se você fizer uma faculdade bem certinha, você vai ver que na hora que você vai fazer aquele concurso, aquele curso, na verdade, preparatório, você vai ser direcionado exatamente para aquilo que você precisa. Porque você já tem a base. O importante é que a graduação seja a sua base. Se você tiver a base lá na frente, quando você passar no AB, você vai ver isso. E eu vejo isso diariamente. A gente fala, poxa, eu estudei isso na graduação. Talvez você não lembre, mas você vai falar assim, eu estudei, eu consigo achar e eu consigo resolver essa questão se eu estudar um pouquinho. Eu consigo resolver esse caso. A base é isso. A base não quer dizer que você tem que saber tudo. A base tem que saber que você realmente tem aquele conteúdo dentro de você e que talvez com alguma reciclagem você consiga resolver aquele problema. Para a prova de OAB, João, antes para a gente finalizar aqui, realmente eu concordo que as pessoas têm que fazer toda essa preparação, mas imagine ela agora que faz uma preparação certinho e aí agora ela está naquela reta final para fazer a prova de primeira fase e aí ela tem que estudar algumas matérias de processo civil ou tem que estudar mais matéria de processo civil porque é uma matéria que ela domina. Eu sou desses. Eu entendo que para a pessoa que vai fazer uma prova, ela tem que focar naquilo que ela é boa. Ela tem que focar primeiramente nas questões que ela tem a facilidade. Você concorda primeiramente sobre isso? Concordo sim. Garantir os pontos naquilo que a gente tem mais domínio é essencial.
Agora, não dá para fazer isso com matérias menores. Para quem nunca fez prova da OAB aqui, não adianta você ser um expert em consumidor, por exemplo, porque você tem duas questões da prova. Então, você tem que conjugar isso aí que você falou, que é verdade, com as matérias que rendem mais questões. Então, veja, se você escolher isso, ética, que na faculdade, às vezes a gente passa com uma formação muito, muito mal feita em ética, né? Até porque na verdade, não é o ideal da faculdade da ética para a OAB. A disciplina é ética, não só para a OAB. Mas, enfim, o Estatuto da OAB, o Código de Ética, o regulamento, são 8 questões da prova. Aí, processo civil 7, constitucional 7, administrativo 6, civil 7, penal 6, processo penal 6, trabalho 6, processo do trabalho 5. Isso totaliza, Marcelo, 81% da prova. Somando isso com o empresarial e tributário, você tem 81% da prova. E aí o restante são as matérias que a gente fala que são matérias menores. Você tem consumidor, filosofia, direitos humanos, internacional, ambiental. Veja, não é que são matérias menos importantes, mas para fins de prova do OAB, são matérias com uma incidência muito menor. Então é claro que o aluno tem que começar a insistir naquelas matérias que cobram mais questões, porque elas vão render mais questões. Vou até falar de uma matéria, de uma disciplina aqui, que não é a preferida dos alunos, mas ela tem um custo-benefício bom. Para a prova do OAB, o que é custo-benefício bom? Você estuda menos artigos e consegue acertar mais questões. Tributário é uma matéria dessa. Tributário é uma disciplina que cai em 5 questões na prova, é uma boa quantidade, mas você tem pouco mais de 200 artigos para estudar. Então, é uma matéria com um ótimo custo-benefício. Basta você pensar em direito civil, que por mais que cobre 7 questões, você tem mais de 2.000 artigos. Então, tem matérias com bom custo-benefício, com ótimo custo-benefício. Tributário, eu acho que é uma matéria que não pode sair aí do roteiro de estudo dos alunos. Né? João, antes de a gente acabar também, eu tenho uma perguntinha legal de segunda fase agora. Porque na hora que você vai fazer a prova da primeira fase, você já tem que escolher essa segunda fase. Você também escolheria pela afinidade ou pela facilidade em razão do custo-benefício? Porque eu escolhi pela afinidade. Porque eu acho que você tem que estudar aquilo que você gosta, porque naturalmente vai se tornando mais fácil a partir do momento que você vai estudando. Você vai cada vez mais se aperfeiçoando, na hora que você vê, você vai respondendo as questões, você vai acertando as questões, você vai ganhando aquela confiança e aquela capacidade de falar, não, eu dou conta de fazer essa prova. Porque no momento que você pega, eu olhei, falei, caramba, eu não dou conta de fazer isso aqui não sei nada. Só que depois você entende como é que é a questão, você fala, não, calma aí, eu dou conta. Vamos fazer isso aqui devagar. Uhum. Eu acho que essa escolha, ela passa por essas duas coisas. Eu vou ter que... talvez o aluno possa ter ali, né, das possíveis escolhas, ele pode ter 2 matérias que ele tem afinidade. Então, por exemplo, ele tem afinidade com direito do trabalho e tem afinidade com empresarial. Aí, entre as duas, ele pode ponderar, sim, a Tainara colocou aí, índice de aprovação. Tainara, é uma boa colocação. Eu não gosto de colocar índice de aprovação como aquilo que vai me fazer escolher por uma ou por outra matéria. Porque, primeiro, que isso varia muito de um exame para outro. É impossível você definir estatisticamente assim, essa aqui sempre aprova mais, essa aqui sempre aprova menos. Para você perceber, constitucional é uma matéria tradicionalmente a que mais aprova e civil é a segunda. Não parece, mas civil é a segunda. Só que aí, se eu coloco o cara em civil sem afinidade com civil, ele não passa. Entende como que só índice de aprovação não dá? Aí o aluno vai também muito por número de peça, o que trai um pouco também. Porque você vai para tributário, só 4 peças podem cair. Mas aí cai um agravo interno, como caiu, e arrebenta todo mundo. Então, eu falo assim, cara, deixa eu tentar resumir o que eu penso de segunda fase. Tem que ir para civil quem gosta de civil. Ninguém vai escolher civil porque é a segunda matéria que mais aprova ou porque quer advogar no civil. Escolhe civil quem gosta de estudar civil. Porque é a segunda fase mais densa de todas elas. Eu não tenho a menor dúvida de falar isso para vocês. A segunda fase mais densa, com maior número de peças,
com maior quantidade de artigos. Só para você entender, eu tenho Código Civil, eu tenho direito, eu tenho consumidor, eu tenho o CPC inteiro, eu tenho as leis extravagantes, todas elas, tudo que você pensar aí que é lei civil entra na prova. E eu tenho as questões, porque geralmente é assim, ó, a peça vai cobrar o processo e vai cobrar o direito material. Então, se eu pego lá direito tributário, por exemplo, a peça vai exigir um pouquinho de processo civil, tributário, e as questões são todas de tributário. A prova de civil, não. A peça exige civil e processo civil, e mais leis esparsas, e mais direito do consumidor. E a peça exige civil, consumidor, as leis esparsas, e exige muito processo civil. Exige muito processo civil. A prova as questões da segunda fase de civil exigem quase sempre a letra B, pergunta qual ação você tem que propor. Mas eu acho que tem que ter a mistificação, né, João? O povo com medo de civil, eu acho que mas depois que você faz a prova e passa, você vê realmente que não é o caso de, nossa, eu não vou fazer civil. Não é. Então, quem gosta de civil, igual um ex-aluno meu, professor, eu advogo no escritório, tudo lá é civil, mas o povo fala que eu sou doido de fazer segunda fase civil. Eu falo, não faça segunda fase civil. Porque as peças que caem também são as peças do dia a dia da advocacia. É um agravo no instrumento, tem que saber fazer. É uma ação de alimentos, tem que saber fazer. Uma ação indenizatória, tem que saber fazer. Um recurso especial, no máximo, tem que saber fazer. Então, quem é do dia a dia, quem no dia a dia advoga ou trabalha no escritório de civil, trabalha num gabinete que só mexe com civil, não vai fugir do civil, porque é uma prova muito bem estruturada, as peças são peças comuns da advocacia. Agora, no restante, tirando o civil aí, o aluno pode chegar para mim e falar assim, professor, eu não gosto de quase nenhuma, não tenho afinidade com quase nenhuma, não sei fazer peça. E aí, Marcelo, parece que tem algumas áreas que tem uma quantidade de peças mais limitada mesmo. Eu vejo muitos alunos que não sabem para onde correr, indo fazer direito, indo fazer segunda fase em trabalho. E eu acho que é uma boa escolha, tá? Para ser bem objetivo aqui. Tô confuso sobre o que eu vou fazer. Trabalho é uma boa escolha? Eu acredito que sim. Porque dentro do tempo de preparação que nós temos para uma segunda fase, dá para aprender direito do trabalho, dá para aprender bem o processo do trabalho, dá para fazer vários modelos de cada peça, né, no tempo que nós temos. O aluno, então, sem nenhuma base em civil, eu não acho que o tempo de segunda fase é suficiente para ele. Mas sem nenhuma base em trabalho, com uma boa preparação, com um bom professor, ele pode ficar bem preparado para uma segunda fase de trabalho, uma segunda fase de constitucional, que é uma segunda fase menor também, uma segunda fase de tributário, talvez, que é também uma segunda fase menor. Eu digo menor em quantidade de artigos, em quantidade de teses, né? Porque o civil, irmão, se o cara chega cru para a segunda fase, cru, é difícil que aí em 9 semanas, 8 semanas, geralmente gira aí entre a primeira prova e a segunda, é difícil que nesse tempo ele se prepare bem para civil. Agora, ter uma base boa em civil, não há por que temer, até porque aí, aproveitando a dica da minha amiga, estatisticamente, é a segunda prova em aprovação. Bate em penal, bate em trabalho, inclusive. João, obrigado. O bate-papo foi muito rápido, né? Esse assunto eu senti a falta, eu senti a vontade de fazer essa live com você sobre esse assunto, porque a gente está vendo tanto conteúdo legal, mas nenhum falando talvez sobre a prova da OAB, sobre esse bate-papo que você falou, sobre esse conhecimento que talvez as pessoas não chegam a conversar. Elas falam, nossa, chegou a prova da OAB, e agora? Entendeu? Então, acho que valeu a pena demais, agradeço demais você ter aceitado o convite. Vamos fazer outras e vamos ajudar a galera em processo civil, a galera para passar na OAB. A gente está à disposição aí. Professor, obrigado. É um prazer. É um prazer, cara. Agora a gente vai estar trabalhando mais junto, né? Lá no IGD. Aos que não conhecem, eu sou diretor do Instituto Goiano de Direito, que é uma escola de preparação para concurso, preparação para OAB e também pós-graduação. Valeu demais vocês que acompanharam. O Marcelo tem se tornado um amigo muito querido, um jovem muito estudioso. E a gente quer o IGD repleto de jovens, de gente... jovens ou não jovens, aqui diz que para ser velho há que se ter muita idade, mas para ser jovem qualquer idade serve. Então, a gente está lá sempre na expectativa de recebê-los como alunos, como professores. O IGD tem que ser palco, tem que ser casa para todo mundo que queira produzir conhecimento, para todo mundo que quer estudar, as portas vão estar lá sempre abertas, tá? Então, Marcelo, uma grande oportunidade, obrigado por me convidar, obrigado por
por dar a oportunidade aí para a gente falar. Eu que agradeço, foi sensacional. Professor Paulo, obrigado por acompanhar. Mariana. Obrigado a todo mundo aí por ter acompanhado. Isso. Então, Obrigadão. É um prazer mesmo, viu, Marcelo? Eu desejo todo sucesso do mundo para você. Você é um cara muito querido para mim. Tá bom? Obrigado, João. Obrigadão, viu? Foi show, galera. Obrigadão, Beijo. viu? Um abraço.